Produto escalar. Vamos ver aqui como funciona o produto escalar entre dois vetores. Vamos começar pela definição. A definição é a seguinte: se eu tenho dois vetores u e v dados em coordenadas assim, u, nós vamos colocar índices, subíndice 1. Então, estamos supondo um vetor em 3 dimensões, 3 coordenadas, e indexados por índice 1. Então, essas são as coordenadas genéricas aqui de um vetor U. Do vetor V, também 3 coordenadas, estamos usando o índice 2. Qual é a definição do produto escalar? É o seguinte, então, em termos das coordenadas, nós vamos definir ele assim. O produto escalar de U com V é o produto de x1 com x2, produto de y com y2, z1 com z2. Tudo somado. Tá? Então, é o produto das coordenadas correspondentes e depois soma tudo. Então, um pouquinho da nomenclatura. Então, essa conta a gente vai estudar ao longo da lição agora, tá? Vamos fazer várias propriedades. Deixa eu falar a respeito da nomenclatura que pode aparecer com o produto escalar. Você pode dizer assim que esse é o produto escalar de U por V. Às vezes você pode dizer assim que é o produto escalar de U e V, ou produto de U e V, ou U escalar V. Tá? Então a gente vai abreviando o termo à medida que a gente vai ficando mais familiarizado com ele. Alternativamente, pode ser que você encontre em livros essa notação assim. Ok? U escalar com V denotado dessa forma aqui. Tá? E outra coisa, pode ser que você veja o nome produto interno. É a mesma coisa que produto escalar. Escalar significa que o produto dá um número, né? Dá um número real. Portanto, a gente fala que é um produto que resulta num escalar. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos pegar esse exemplo do produto escalar de U por V. Então, calcule o produto escalar desses dois vetores aqui. Tá? Então, está aqui a definição para a gente lembrar. O escalar V, então, é calculado assim. Primeira coordenada de U vezes a primeira coordenada de V, segunda coordenada de U vezes a segunda coordenada de V, e assim por diante. Terceira coordenada com a terceira coordenada aqui, resultando em menos 1, 2, e aqui com sinais dá mais 2, resultado 3. Tá? Então esse daqui é um exemplo numérico do produto escalar. Vamos em frente aqui, vamos ver o outro produto escalar. Então imagina que eu vá calcular o produto escalar de U por V, e U tem essas coordenadas aqui, raiz de 27, π e raiz de 2. E eu vou fazer produto escalar com o vetor V, que é um dos vetores da base. Né? O vetor que aponta na direção Z, é o 001. O que acontece? Porque a gente faz o produto das componentes, né, primeira com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira, o que vai acontecer? O fato daqui ter um 0 e aqui ter um 0 vai produzir o seguinte produto. Esse daqui vai ser multiplicado por 0, esse daqui vai ser multiplicado por 0 também. Então, essencialmente, essas duas coordenadas aqui podiam ser qualquer coisa. Né? A única coisa que vai afetar o produto escalar aqui vai ser esse raiz de 2, que vai fazer produto com 1 e vai resultar em raiz de 2. Então, em resumo, nesse caso aqui, com esse vetor especial, o produto escalar ficou sendo a terceira componente. Muito bem, vamos prosseguir. Aqui vamos ver algumas propriedades do produto escalar. Então vamos lá. Repetindo aqui o que é o produto escalar. E vamos supor que a gente tem as seguintes coordenadas, do vetor U, do vetor V, como antes,
e vamos introduzir também um vetor W para fazer uma propriedade. A primeira propriedade que a gente pode deduzir observando essa fórmula aqui, né, é a propriedade comutativa. O que acontece? O produto de U por V é a mesma coisa que o produto de V por U. Então, o produto escalar é comutativo. Tanto faz a ordem como você faz o produto. Por que isso? Porque, basicamente, isso trocaria a ordem destes números na multiplicação, o que não afeta o resultado. Em seguida, o que mais que a gente tem de propriedade importante do produto escalar? O produto escalar de um vetor com ele mesmo resulta na seguinte expressão, né? Se você colocar aqui o x1 também, então eu tenho x1 e x1, e portanto eu tenho x1 quadrado. Mesma coisa aqui. Então fica o quadrado, a soma dos quadrados das componentes, o que é conhecido como o módulo do vetor ao quadrado, né? O módulo do vetor é assim. Você tem que tirar a raiz quadrada aqui, tirar a raiz quadrada aqui, certo? Muito bem. E o que acontece? Como isso daqui é o módulo do vetor ao quadrado, isso só vai dar zero se o vetor for zero, né? A gente fala C e somente C no sentido de que quando isso daqui dá zero, então o vetor tem que ser o vetor nulo, e se o vetor for nulo, então o módulo dele ao quadrado dá zero, portanto isso daqui dá zero. É o único caso. Isso sempre acontece com isso, simultaneamente. Muito bem. Vamos à terceira propriedade aqui. É a multiplicação por escalar. Se eu tomo um dos vetores no produto vetorial e faço uma multiplicação por um escalar alfa, alfa pode ser qualquer número real, então o que acontece? Esse número alfa vai multiplicar as coordenadas de V, que portanto vão entrar aqui no produto escalar e vão formar um produto, né, um produto de 3 números aqui em cada um deles. Acontece que alfa é um número comum em todas as parcelas, portanto, eu posso fatorar e escrever o alfa aqui na frente, e, portanto, isso dá igual a colocar alfa vezes o produto escalar do U por V direto. Então, isso daqui é um fator de escala. Se você multiplica um dos vetores por 2, o produto escalar fica multiplicado por 2. Se você multiplicar um dos vetores por meio, aqui fica o resultado vai ficar multiplicado por meio. E tanto faz colocar o alfa aqui ou aqui junto ao U. Tá? O resultado seria o mesmo, né? É o mesmo processo de conta. Muito bem. Então, usaremos todas essas propriedades, e a quarta a gente vai usar também. E a quarta é o produto com respeito do produto de U com a soma de U, é o produto de U com a soma de V e W. Tá? O que é a soma de V e W? Bom, são vetores, é um vetor cujo resultado, cujas componentes são a soma das componentes do vetor V e W. Portanto, esse x2 com x3, e y2 menos y3, e aqui coordenadas z somadas. Na hora que a gente faz esse produto escalar com U, basicamente eu tenho uma multiplicação aqui, que eu posso fazer a distributiva, e então reescrever a expressão toda aberta assim. Agora, eu reagrupo os números da expressão, juntando, por exemplo, se eu juntar este daqui, estes 3 aqui, e coloco aqui na frente, e depois os outros 3 e escrevo depois, aqui, tá? E o que acontece? Aqui aparece o produto escalar de U com V, e aqui o produto escalar de U com W, aqui. Tá? Então, essa é uma propriedade distributiva, que significa, se eu pego U e faço produto escalar com V e W, é basicamente fazer a propriedade
distributiva. Eu posso usar a propriedade distributiva e fazer separadamente os produtos escalares e depois somar. Muito bem, então essas são as propriedades, 4 propriedades interessantes a respeito do produto escalar e a gente vai usar elas frequentemente. Ok, então vamos usar as propriedades acima para deduzir algumas fórmulas importantes aqui que a gente vai precisar envolvendo produto escalar. A gente vai deduzir algumas fórmulas que são análogas aos quadrados perfeitos que a gente está acostumado a fazer com números. Então, por exemplo, se eu faço a menos b ao quadrado, a gente sabe que esse daqui é o resultado. Né? Isso eu posso fazer com números. O que vai acontecer? Aqui, nos lugares de A e B, a gente vai começar a aparecer vetores e as normas dos vetores. Tá? E aqui vai aparecer o produto escalar. Tem essa similaridade por causa da definição de produto escalar que envolve o produto e soma das componentes. Ok? Então vamos lá. Observem a semelhança. Imagina que eu queira calcular o módulo da diferença de V com o vetor U, né? U menos V. Eu quero o módulo ao quadrado. Vai ficar sempre conveniente escrever ao quadrado para não ter que escrever a raiz quadrada. Então, como a gente viu, o módulo ao quadrado pode ser expresso como o produto escalar do vetor que está aqui dentro por si mesmo. Então, é o produto escalar deste vetor aqui por ele mesmo. Tá? Isso vai dar o módulo dele ao quadrado. Agora a gente usa as propriedades. Uma delas é a distributiva. Eu pego este vetor aqui, com parênteses e tudo, e distribuo aqui dentro na diferença. Então, eu chego nisso daqui. É produto disto com U menos o mesmo produto escalar com V. Tá? Vamos continuar aplicando a distributiva. Então, o que diz a distributiva? Que eu posso pegar U aqui e multiplicar aqui, e a mesma coisa com esse termo aqui. E eu abro, então, a conta, e eu tenho aqui produto de U com U, produto escalar aqui de U com U, menos produto de V com U. Aqui eu deixo o sinal de menos, e aqui eu estou deixando em evidência, tá? Por isso que eu pus o parênteses aqui, porque aqui dentro eu vou aplicar a distributiva, certo? Então eu tenho aqui esses produtos. Ajeitando o sinal, a gente obtém o seguinte. Lembrando que aqui é o módulo de U ao quadrado, e aqui eu distribuo o sinal, né, sinal de menos, e aqui vai dar o módulo de V ao quadrado, e no meio é o produto escalar, que tanto faz fazer V vezes U, ou U vezes V no produto, eu tenho a mesma coisa. Resultado, a gente tem essa expressão aqui. Resumindo, a gente conclui o seguinte, que o módulo de U menos V ao quadrado pode ser escrito como essa expressão aqui. Né? Envolve o módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, menos 2 vezes U escalar V. Tá? Isso é análogo a escrever assim, com números, né? A menos B ao quadrado igual a quadrado, menos 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Você observa a semelhança. Não é coincidência, por causa da estrutura do produto escalar. Muito bem. E quais são as outras fórmulas que podem ser obtidas de forma análoga? Então, a primeira é a que a gente acabou de fazer aqui, essa daqui. Tá? Observando que eu posso trocar o sinal aqui de menos para mais, eu obtenho este produto aqui com sinal de mais, que basicamente vai trocar o sinal aqui que estava menos para mais. Tá? E o outro é fazer o produto
da soma com a diferença. Produto da soma de dois vetores com a diferença deles. Aí, se você for abrir as contas, faz o processo todo, você descobre que é igual a isso daqui, né? E isso daqui é o módulo de U ao quadrado menos o módulo de V ao quadrado. Veja novamente a semelhança com o quadrado da diferença, quando a gente faz isso daqui, certo? Isso daqui é a mesma coisa que isso. Então você veja a semelhança que tem nessa fórmula aqui com essa fórmula aqui. Muito bem. Então essas três fórmulas a gente vai pôr para usar logo em seguida. Então vamos usar as fórmulas que a gente acabou de deduzir para calcular um módulo de uma certa expressão aqui. Como que é esse módulo? Então a gente tem algumas informações a respeito dos vetores. A gente sabe que o módulo de U vale 3, que o módulo de V vale 2 e que o produto escalar de U com V é 0. Tá? Então, eu quero calcular, a partir dessas informações, sem conhecer os vetores U e V, quem é o módulo de U mais 2V. E eu escrevi o quadrado aqui, porque é na expressão, é mais fácil calcular o quadrado, e depois, se eu quiser, eu tiro a raiz quadrada do resultado e obtenho quem é o módulo de 1 mais 2V. Vamos usar essa fórmula que já foi deduzida, né? Que é essa fórmula parecida com a soma de quadrados. Vamos lá. Então, suponha que você, né, vai começar com essa expressão aqui, e vamos usar isso daqui, que foi basicamente uma distributiva que a gente precisou para abrir as contas e chegar nisso daqui. Então, onde tem V aqui, onde tem V nesta fórmula aqui, certo? A gente vai querer substituir por esse 2V que está aqui na expressão, tá? Então, eu vou calcular o módulo de U mais 2V vai ser igual ao módulo de U mais 2 vezes U escalar com 2V, mais o módulo de 2V ao quadrado. Substituindo os valores aqui, este daqui vale 3, este 2 aqui, no produto escalar, eu posso colocar aqui na frente, certo? E fazer o produto escalar de U com V, que a gente sabe que vai dar 0. Né? Tá aqui, essa informação está aqui. E aqui eu tenho que 2 vezes o vetor V tem um módulo que é 2 vezes maior. E isso tudo está ao quadrado. Portanto, eu tenho que elevar isso daqui ao quadrado. Resultando, isso daqui resulta em 9, aqui vai dar 0, né? Porque aqui é 0. E aqui eu tenho 2 ao quadrado, esse 4, e o módulo de V ao quadrado. A gente tem que o módulo de V vale 2, que está aqui. E eu vou levar ao quadrado, portanto, isso vai dar aqui 4 vezes 4. Vai dar esse 16 aqui. Somando tudo, 25. Okay? Então, o valor deste módulo ao quadrado é 25. Se eu quiser o módulo sozinho, então eu tiro a raiz quadrada do 25, certo? Que vai dar 5. Tá? Então, esse daqui é o módulo dessa expressão. Agora vamos fazer uma interpretação geométrica do que é desse exemplo aqui. Aqui foi pego propositalmente vetores de tamanhos 3, 4 e 5, resultando em vetores 3, 4, 5. Um dos triângulos triângulos retângulos mais conhecidos, mais fácil de fazer a conta, dá números inteiros na fórmula, no teorema de Pitágoras, é o triângulo de lados 3, 4, 5. Tá? É exatamente o que está acontecendo aqui. Ok? Então, se eu tenho esse módulo de U, está valendo, aqui vale 3. O módulo de V vale 2, mas eu tenho 2 vezes o módulo de V. Então, aqui eu tenho um tamanho de 4 unidades. Né? V é um vetor assim, 2V, então tem um vetor de 4 unidades aqui.
E aqui, a gente acabou de calcular pela fórmula, esse tamanho aqui é 5, né? A soma desse com esse daqui, certo? Então, resulta nessa diagonal aqui, que tem tamanho 5. Portanto, o triângulo, esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo, tá? Bom, vamos em frente.